Muito bom dia a todos. Estamos aqui ao ar livre com a meditação para este domingo. E vamos colocar o óculos para melhor ler aqui. Tem em mãos a Bíblia, aqui estamos com a nossa Bíblia. E vamos iniciar com a oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, faz fluir o desejo da tua vontade por meio desta meditação da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui com um assunto muito precioso, principalmente para quem quer servir a Deus, quer adorar a Deus. Adorar a Deus significa prestar adoração, louvor a Ele. E neste assunto, que tem como título, o discorrer de um culto a Deus. Um culto a Deus de forma coletiva, numa congregação, em uma reunião com todos os servos de Deus para adorar a Deus. Vamos iniciar, vamos ser bastante breves nessa meditação, vamos falar de quatro tópicos. O primeiro, a oração a Deus. Todo e qualquer culto a Deus tem que ter no início a adoração, para apresentar a nossa vida a Deus. Entrar na presença de Deus em oração. A oração a Deus, orar, apresentando a nossa vida em sacrifício a Deus. É isso que temos. O que significa, o que Deus quer que nós façamos. Como diz o salmista Davi no Salmo 96, versículo 9, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então a gente apresenta a nossa vida ali, em gratidão, em agradecimento, falando com Deus, tudo que Ele é para nós e o que nós queremos ser para Ele, e orar, oferecer toda a nossa vida a Deus em um sacrifício, ali em um culto. Romanos capítulo 12, versículo 1 fala sobre isso. Olha só o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, em um culto a Deus, em uma adoração a Deus, nós temos que o adorar de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, corpo e espírito, de uma forma inteligente, sem emoção, sem fanatismo, sem farisaísmo, sem render toda a nossa adoração naquele culto, nossa oração, em todo íntimo, o âmago do nosso ser a Deus. Isto é um culto a Deus, iniciando com oração, apresentando a nossa vida a Ele. Segundo tópico, a pregação da palavra. Se não houver pregação da palavra em um culto, a exposição das muitas palavras de Deus, que está escrito em Salmo 119, versículo 130, não há como as pessoas entenderem a fé, não há como entender o plano de Deus, a salvação. Não há como. Então tem que ter a palavra da pregação e tem que dar muito espaço, tem que dar ênfase à palavra de Deus, porque é ela que promove a fé da salvação. Pastores, bispos e demais pessoas que cultuam a Deus, que fazem um culto a Deus, priorize pela pregação da palavra de Deus, porque é ela que transforma, é ela que salva, é ela que lava, regenera, transforma o homem e perdoa, limpa para salvar, para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 17, fala concernente a isso, a pregação da palavra de Deus, que diz o seguinte: ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então, a fé que salva, ela primeiro inicia-se com a pregação da palavra de Deus. Então, em um culto, tem que ter a pregação da palavra de Deus. Em terceiro, louvor e adoração. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele quem? Por Jesus.
a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então o louvor ele tem que ser voltado para Deus, professando, colocando como centro daquele louvor o nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus, colocando a letra do louvor, o conteúdo tem que ser racional, tem que revelar ali tudo que Deus fez por nós através de Cristo. Louvor que confessa o nome de Cristo. É isso que você que louva a Deus, toda a igreja prive pelo louvor racional, um louvor espiritual que confessa o nome do Senhor Jesus. Tudo que Ele fez ali por nós na cruz, tudo isso tem que ter em um culto. Um louvor, adoração, expressando tudo que Deus fez por nós, tudo que Ele fez por nós através de Cristo ali na cruz. E adorar a Deus com esses louvores. E a palavra de Deus, se não me foge a memória, capítulo Salmos 22, eu não me lembro agora, que diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Que Israel é esse hoje em dia? O Israel espiritual somos nós que somos a igreja espiritual, que quando nós louvamos com todo o nosso espírito de adoração, com um espírito de adorador, como diz lá em João capítulo 4, que Jesus disse que meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você adora a Deus com todo o seu espírito, com alma, com uma adoração pura, sincera, aí não dá outra. A presença, a glória de Deus vem e desce sobre nós. E por último, estamos aqui como oferta de gratidão a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É isso aí. Por aqui findamos dizendo assim, que temos que ter a consciência o que é um culto de uma adoração a Deus. Tem coisas que gostaríamos de falar, mas não vamos falar por causa de ética. Mas pastores, bispos, padres, prive pelo um louvor, uma adoração, um culto genuíno, verdadeiro pela palavra, pelo quebrantamento da adoração, em oração sincera, com poucas palavras. Não precisa orar muito não para se estender, não, só uma palavra, duas em oração. O importante é que seja sincera a oração, a adoração seja sincera e a pregação seja verdadeira, colocando Cristo e este o crucificado, pregar a graça, o arrependimento e dar ofertas não por imposição, com gratidão pelo amor, pelo que Deus é e para contribuir com sua obra de uma forma voluntária. Deus não impõe, dê esse valor, faça isso, dê isso. Não, Deus fala em sua palavra. Cada um contribui segundo Deus propôs no seu coração. Feito isso com sinceridade, com pureza, Deus recebe a nossa oração, o nosso culto, nossa adoração. E aí é um culto que vai louvar a Deus, e Deus lá do céu com os anjos vão se alegrar com o nosso culto a Ele de adoração, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos falar com Deus. Amado Pai, Deus, te louvamos por Tua palavra, por esta meditação aqui neste lugar maravilhoso, Senhor, ao céu aberto, junto com a natureza, os pássaros. Que glorioso é o Senhor, meu Deus, o Senhor faz tudo e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Ótimo domingo, Deus abençoe a todos, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, reúna a sua família, adore a Deus em sua congregação, tenha um tempo com sua família, celebre a vida, celebre a bondade de Deus em família e ótimo domingo.